Hoje vamos ver a continuação do sermão profético do Senhor Jesus, falando sobre a profecia da destruição do Templo de Jerusalém, que ocorreria algumas décadas à frente daquela época que Jesus estava vivendo. Vamos ler Marcos no capítulo 3, dos versos 14 a 18. Vou começar a leitura. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. O que é esse abominável da desolação? O que é esse quem lê entenda? Quem lê entenda, irmão, estava se referindo às profecias de Daniel, a profecia das 70 semanas, a profecia específica para o povo de Israel. Mas mais ainda, e o abominável da desolação? Vamos ver o texto da nossa lição. O que é esse abominável da desolação que Jesus falou, referindo-se a Daniel? Infelizmente, muitos acreditam que esse termo se refira à profanação do templo feita pelo rei Antíoco Epifânio no segundo século a.C. Mas isso não se harmoniza com o ensino bíblico. Jesus descreveu o abominável da desolação como algo que ocorreria depois da sua morte. Por isso, não poderia se tratar de algo que acontecera 2 séculos antes de seu ministério terreno. Em vez disso, o abominável da desolação provavelmente se refira à colocação dos estandartes romanos em Israel durante o cerco de Jerusalém no fim da década de 60. O que era esse abominável da desolação, que estava onde não deveria estar? Era o exército romano em volta de Jerusalém. Os estandartes, as bandeiras romanas em volta da Jerusalém e Jerusalém cercada. Isso no final dos anos 60. Esse foi o sinal para a fuga dos cristãos da cidade, o que eles fizeram. A destruição de Jerusalém se deu no ano 70. Mas o cerco de Jerusalém se deu um tempo antes. E houve um período onde foi possível que aqueles que entenderam a profecia do Senhor Jesus, fugissem para os montes. Quem lê, entenda. Quando chegou o abominável da desolação, está na hora de fugir. Fuja de Jerusalém. Esse era o alerta profético do Senhor Jesus. Mas vamos ver a profecia das 70 semanas, irmãos. A profecia das 70 semanas cita o ungido e cita também o príncipe que há de vir. Quem são esses personagens? Veja lá Daniel 9, 26 e 27. Depois das 62 semanas será cortado o ungido. Era 62 semanas depois das outras 7 semanas. Portanto, após 69 semanas. Isso é, na 70ª semana da profecia das 70 semanas, o povo do príncipe que há de vir, primeiro, será cortado o ungido. Será cortado o ungido quer dizer o quê? O Senhor Jesus será sacrificado. O ungido é o Senhor Jesus. Mais ainda, e aí o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O povo do príncipe que há de vir, quem é esse príncipe que viria? Esse príncipe que viria seria o general romano. Na metade da última semana, ainda falando sobre a profecia das 70 semanas, na metade da última semana fará cessar o sacrifício. Fará cessar o sacrifício do templo. Por quê? Porque na metade da última semana, ou seja, no ano 71 depois de Cristo, o Senhor Jesus foi crucificado. E quando o Senhor Jesus foi crucificado, rasgou-se o véu do santuário. E não era mais necessário oferecer sacrifícios. Por quê? Porque os sacrifícios apontavam para o Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus já tinha vindo. Os sacrifícios eram um tipo do sacrifício do Senhor Jesus, mas o antitipo, ou seja, o sacrifício real do Senhor Jesus, já havia acontecido. Mais ainda, olhando lá ainda em Daniel, a 27, então virá sob as asas das abominações o assolador. O ungido é Jesus Cristo,
Jesus Cristo, na sua primeira vinda, quando ele foi ungido, quando ele foi batizado, ungido pelo Espírito Santo no ano 27 da nossa era. Aí no ano 31, cessou o sacrifício. Cessou o sacrifício de animais, porque o sacrifício do Senhor Jesus foi feito. E depois, no ano 34, com o apedrejamento de Estevão, cessou o tempo do povo hebreu como povo escolhido. E agora se iniciou a igreja cristã nascente. Quem é esse príncipe, então, que há de vir depois dessas coisas? Depois da profecia das 70 semanas, depois de completada a profecia das 70 semanas. Mas quem é o príncipe que há de vir que traria desolação a Jerusalém? A cidade foi destruída pelo general Tito no ano 70 depois de Cristo. Assim parece lógico que ele seja o príncipe que há de vir, mencionado em Daniel 9, 26 e 27. As duas pessoas estão ligadas, porque a forma como o Messias foi tratado levou à ruína da cidade. Olha, irmãos, a destruição de Jerusalém, além de cumprimento de profecia, foi a mão de Deus punindo aquela cidade que havia tratado de uma maneira tão cruel ao Senhor Jesus Cristo. Mas veja, irmãos, isso tudo o Senhor Jesus profetizou para que nós pudéssemos ver hoje e falar assim, está vendo? Veja, aconteceu, para que a gente possa crer na profecia. E se podemos ver nessas profecias, especialmente a profecia das 70 semanas de Daniel, se nós podemos ver o seu cumprimento cronológico, certinho, é para que a gente creia nas profecias. Como eu já disse algumas vezes, o verso da Bíblia, crede nos seus profetas e prosperareis. Se nós cremos na profecia, irmãos, nós vamos estar bem. Nós vamos estar tranquilos, nós vamos estar identificando os tempos, mas especialmente vamos estar aguardando a vinda do Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que a gente dê seriedade para as profecias, seriedade para o ensino bíblico, para estarmos preparados para a breve volta do Senhor Jesus Cristo. A volta que vai estar logo. Quem sabe, irmãos, na nossa geração, que nós estejamos, então, preparados para receber o Senhor Jesus.